Siamo partiti con grande onore, 36 giorni de máquina e vapore. Aqui se conta um pouco da história de Nino. Na década de 1960, seguindo outros pioneiros, deixou sua terra, a casa, a família e partiu para a região do Mato Grosso. Venceu muitas dificuldades. Conheceu a prosperidade no cultivo da soja, mas no seu coração batia cada vez mais forte o sentimento da saudade. Nino resolveu retornar à sua origem, Colorado. Colorado é uma cidade situada no norte do Rio Grande do Sul. Tem perto de 4.000 habitantes. Foi construída por descendentes de imigrantes italianos e de outras etnias. No começo deram-lhe o nome de Boa Esperança. A esperança e a fé sustentaram as famílias no meio das dificuldades. Nino revive o passado e se confronta com a nova realidade. A cidade da sua infância e juventude está diferente, mais bonita. Cresceu. A economia também. Mas guardou a história e a cultura dos imigrantes. Aqui é a nova sede da prefeitura. A igreja, muito bonita. O campanário. Ao lado, a melhor surpresa: o Museu Histórico, Casa da Memória e da Cultura. O Museu Boa Esperança foi inaugurado em 25 de outubro de 2008. O prédio guarda as características das casas típicas da época. Na abertura do ato, o diretor do museu, Padre Hélido Alcides Guareschi, fez um breve histórico do museu e alguns agradecimentos. Este é certamente um momento importante da história de Colorado. O museu é uma espécie de igreja, porque na igreja as pinturas, os quadros, as imagens guardam acontecimentos e pessoas, e o museu ele também tem essa missão de guardar, de preservar, de expor, de comunicar coisas que são importantes para a vida das pessoas, das famílias e das comunidades. Nós acreditamos que aqui podemos iniciar a aprendizagem da história, começando pela história local e depois indo à história do país. O projeto que foi construído, ele guarda características
muito típicas das casas construídas lá pelos anos 910, 920, 930, 40, casas que eram feitas geralmente com 3 casas. Uma casa principal, que era a casa onde ficavam os quartos de dormir, a sala de estar, onde havia um sótão, onde havia também um porão muito importante, porque ele guardava não apenas os instrumentos de trabalho, o artesanato, mas também guardava o salame, o queijo, os alimentos. Depois havia uma casa menor, que era chamada cozinha, e era ali na cozinha, no focolare, que as pessoas praticamente conviviam, onde estava a cozinha, mas onde estava também a sala de comer e outros objetos. E havia uma varanda que ligava as 2 casas. É o que se procurou reconstruir aqui neste Museu Boa Esperança. Em seguida, houve diversos pronunciamentos. Do representante da Diocese de Passo Fundo e da Paróquia de Colorado, Monsenhor Darcy Treviso. E eu faço não somente em nome pessoal, mas especialmente em nome do nosso bispo diocesano, Dom Pedro Licídio Simo, a Diocese de Passo Fundo, a qual esta paróquia de Colorado pertence, sente-se honrada em fazer parte deste projeto. Do diretor-geral das empresas Randon de Caxias do Sul, Erino Tonon. Nós todos somos testemunhas hoje, somos cúmplices de um acontecimento importante. Quando daqui a alguns anos vier em ônibus, vier em colégios, visitar este museu, ir atrás das raízes de cada um de nós, todos os que estiverem aqui, inclusive as crianças, vão dizer: eu estive no dia da inauguração. Na década de 50, alguém, antepassado de muitos daqui, fez um investimento num colégio onde estavam em regime de internato 30, 40, 50 crianças. Acho que é importante nós termos esta noção e linkarmos isto com este museu. E este museu, com as excursões de crianças que abrigará, será uma luz, será um indicativo daquilo que aconteceu. Nós, das empresas Randon, estamos muito satisfeitos em participar deste programa. E do vice-prefeito de Colorado, Pedrinho Marta. Para nós, Poder Executivo de Colorado, é uma satisfação estar aqui essa noite. E Colorado está de parabéns. Nós teremos agora um ato de encerramento da placa alusiva à inauguração do museu. A parte mais importante do museu é o acervo cultural. Isto é, objetos antigos, documentos, fotografias, máquinas, instrumentos do trabalho e da vida das pessoas na época da colonização até os anos 1950, 1960. Esta lata preservou documentos da família Guareschi, passaporte, cartas antigas e outros. O museu guarda peças e fotos históricas, como esta da invasão da vila por grupos revolucionários nos anos 1920 e 1930, semeando medo na população. A pinhata era uma panela de ferro, onde se cozinhava a polenta no focolare. Os acervos estão distribuídos conforme ambientes. Na história,
as fotos do primeiro pároco, Padre Francisco Osmari, e do primeiro prefeito, Armindo Schoenberg. Na educação, móveis e materiais escolares. Na religiosidade, a primeira capela e um órgão com mais de 100 anos. No trabalho doméstico, a cozinha e outras atividades. Na roça, a ceifa do trigo, quarto de dormir do casal, meios de comunicação, rádio e telefone, formas de lazer na comunidade. O porão da casa era ocupado pelas pipas de vinho, instrumentos de trabalho, meios de transporte, as primeiras máquinas introduzidas na agricultura e outras. O museu já recebeu mais de 700 peças, doadas por entidades e famílias. A Associação Boa Esperança é a entidade responsável do museu. É constituída por representantes de diversas famílias de Colorado. O prédio do museu teve o apoio da LIC-RS e outras entidades, como a Prefeitura e a Paróquia de Colorado. Destaca-se o apoio financeiro recebido da empresa Randon de Caxias do Sul. A comunidade valoriza o museu. Até dezembro de 2010, mais de 2.000 pessoas já visitaram o museu, principalmente estudantes. A exemplo do Nino, são muitos os que retornam para rever a terra, a casa, a família, os antepassados. A fé e a esperança continuam morando no coração do Nino. Arrivederci.